E essa aqui é uma aula renovada das configurações que a gente aprendeu há muito tempo atrás aqui no Master Tuts, que era como criar materiais extremamente realistas no V-Ray. Muita coisa mudou, hoje a gente tem uma configuração muito mais rápida e mais prática para a gente poder criar materiais, principalmente com o surgimento dos materiais em PBR, e isso é um conceito importante que a gente vai trabalhar aqui dentro da aula, tá bom? E os materiais PBR é um conceito também que eu introduzi no V-Ray para o SketchUp lá em 2017, na época que o V-Ray ainda não tinha essa propriedade, mas ela é a principal forma da gente criar materiais hoje na ferramenta. Para a gente começar, eu criei uma cena aqui bastante simples, uma cena que você pode facilmente criar aí também. Tem apenas algumas luzes retangulares e algumas esferas para a gente poder aplicar os materiais. Então, dando a mesma ideia aqui de uma sequência de criação de materiais, a gente vai entender as propriedades físicas para que a gente possa criar materiais com muito mais qualidade. Como o tema aqui é criar materiais extremamente realistas, eu quero que você fique atento a essas configurações. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal Master Tuts, já se inscreve, deixa também o seu like aqui no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá para a aula para que você entenda esse passo a passo. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Asset Editor, que é onde eu encontro as configurações de materiais do V-Ray. Na primeira opção você vai encontrar materiais. Clicando com o botão direito do mouse, você vai perceber que a gente tem diversos tipos de materiais que a gente pode utilizar para poder criar um material ou representar um material do mundo real aqui no V-Ray. Na primeira opção eu tenho um material Generic, que é o material mais comum. É o tipo de material que a gente utiliza para criar a grande maioria dos materiais no V-Ray, e também essa é uma opção muito rápida, porque no material Generic eu tenho alguns recursos que simulam um material mais complexo, mas que eu posso fazer de uma forma mais simples para poder conseguir o resultado. A opção Emissive, ele vai criar luz própria no material. Também é uma opção bem interessante para alguns determinados tipos de materiais, mas o Emissive ele não é uma luz, tá? O Emissive ele vai criar apenas o efeito de algo iluminado. Também temos o material Two-Sided, que é um material que permite você criar alguns tipos de materiais, como por exemplo, tecidos transparentes, material de papel. Também temos o Car Paint, que é uma opção rápida para você poder criar um material de pintura de carro. O Subsurface Scattering, que é uma opção que tem um nome um pouquinho esquisito aqui, é um nome que talvez a gente não conheça, né, usualmente, mas é a opção que ele vai simular objetos que têm translucência, ele é translúcido, tá? Essa opção é muito prática para poder criar principalmente materiais dielétricos, porém o material com Subsurface Scattering ele leva um pouquinho mais de tempo para renderizar do que o material Generic, por exemplo. E ainda temos também material Hair e outros tipos de opções de materiais, também algumas opções que vão ser de mapeamentos para um determinado tipo de material, que a gente vai aprendendo aqui no Master Tuts em outras aulas, tá bom? Mas vamos concentrar aqui no material Generic, que é o material principal. E no finalzinho eu vou também criar o material Emissive para a gente poder ver como é que ele funciona e as configurações. Então, selecionando o material Generic, a gente vai abrir aqui no lado direito aqui da tela, tá? Você pode estar com a sua tela desabilitada dessa forma aqui, ó, quando você abrir pela primeira vez o Asset Editor, clicando nessa setinha, você vai ver as configurações do material. Então a gente tem duas opções aqui. A primeira opção é escolher que tipo de material eu vou criar. E a segunda opção é eu configurar essas propriedades. E como você pode perceber, a gente tem várias propriedades aqui que eu posso dar para o material para deixar o meu material completo, deixar o meu material mais bem configurado. E uma coisa importante aqui, tá bom? Quando a gente começar a criar o material, a gente precisa seguir algumas regras. A primeira coisa é saber que tipo de material eu quero criar. E eu posso criar dois tipos principais de materiais. Os materiais do grupo dielétricos, que são os materiais considerados não metais, como por exemplo a madeira, o plástico, o concreto, e também os materiais metálicos. Esses materiais desse grupo de metais são o ouro, o cobre, a prata. Cada um desses tipos de materiais que a gente configura
de forma separada, ele vai ter um caminho que eu preciso seguir para que eu possa criar esse material de forma realista. Então, se o material ele for material dielétrico, eu vou por um caminho. Se o material for material metálico, eu vou por outro caminho. A finalidade é que eu tenha materiais com as propriedades físicas mais reais. E aí você tem uma outra opção que eu não posso deixar de falar aqui. Com a evolução dos materiais, dentro dessa metodologia de material PBR, e o material PBR, a sigla quer dizer material fisicamente correto, tá? Traduzindo aqui já para o português, essa opção, ela precisa ter também dois tipos de caminho que eu vou trabalhar. Eu preciso escolher qual é o tipo de workflow para poder desenvolver esse material. E também não é nada complicado, tá? É só você perceber o seguinte: como os tipos de texturas eles variam de acordo com a forma como ele foi criado e o tipo de programa que se utiliza, existe o workflow chamado Specular Glosses, que é por padrão o workflow utilizado no V-Ray desde os primórdios do V-Ray, tá certo? O V-Ray sempre utilizou esse método, que é o que a gente utiliza o glossiness como controle de reflexos. A gente vai ver isso daqui a pouco na prática. E também o workflow chamado Metallic Roughness, que é um workflow utilizado nas engines de game. Esse workflow, que é o workflow mais tradicional para o PBR, foi incorporado ao V-Ray nas últimas versões, a partir da versão 4.2 já foi incorporada essa opção, e agora você tem essa propriedade. Na verdade, desde que o V-Ray lançou a versão 4, né, que foi a versão Next, que a gente já tem essa opção disponível, mas ela foi variando ao longo do tempo até chegar à versão 4.2, e na 5 ela se consolidou de uma forma muito mais precisa. E hoje a gente tem todas as propriedades em um único material. Isso é muito prático para que eu consiga criar de forma rápida, tá bom? Então, entendendo que eu tenho esses dois tipos de materiais, o material com o formato dielétrico e o outro com o metálico, a gente vai partir primeiro disso e depois a gente define qual workflow que a gente vai trabalhar. Eu recomendo, desde agora, que você trabalhe com o workflow Metallic Roughness, porque você vai encontrar uma maior quantidade de texturas com esse formato, tá bom? Então vamos lá. Para a gente poder criar o nosso primeiro material dielétrico e já aplicar ele aqui no SketchUp. A primeira coisa, a gente criou um material, eu vou renomear esse material, a gente pode clicar com o botão direito do mouse e renomear, ou dar duplo clique para poder renomear o material. Eu vou chamar ele de MT Plástico, e esse MT aqui são as siglas do Master Tuts. Você vai colocar aí o seu nome, e é importante a gente organizar nessa lista o nome dos nossos materiais, porque assim a gente tem mais facilidade de encontrar essas propriedades. Aqui no V-Ray, depois de você criar o seu material, e eu recomendo que você sempre crie aqui no editor de materiais do V-Ray e não no SketchUp, você precisa selecionar o objeto e aplicar esse material. E aí você também tem duas formas de aplicar. A primeira é dando duplo clique no objeto até entrar no grupo dele. Então vou selecionar esse objeto, agora vou até a bandeja padrão do SketchUp e clicar em materiais. Aqui no material você já vai ver o nosso material plástico aqui selecionado. Eu vou clicar sobre esse material e aplicar na tela no SketchUp. Essa é a primeira forma. Eu vou desfazer essa propriedade, vou até as configurações agora do Asset Editor, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Apply to Selection. Com essa opção, eu vou aplicar o material também a partir do V-Ray. Perceba que a gente vai precisar do SketchUp para poder trabalhar com os materiais. Eu não vou criar mais os materiais aqui pelo SketchUp por causa da incompatibilidade que vai acontecer aqui no V-Ray nas próximas versões. Então, por isso, eu vou trabalhar desde o princípio com essa propriedade e desde lá da versão 3.4, que eu já venho falando sobre isso também. Para que assim você possa ter o material já aplicado, tá certo? Então, olha, criei o material aqui já pronto, sem nenhuma necessidade de fazer nenhuma alteração, aplico ele no objeto. Aqui no SketchUp eu posso controlar o meu material adicionando também texturas, que não é muito recomendado, porque ele vai acabar perdendo também a textura.
e ainda posso controlar a dimensão. Nesse momento eu não consigo ver o tamanho ou mudar a dimensão porque eu tenho apenas uma cor. Mas observe na minha tela que eu tenho um material com a textura aplicada. Utilizando o próprio conta-gotas aqui do SketchUp, eu posso clicar sobre o objeto, voltar em editar e você vai perceber que agora eu tenho um dimensionamento que eu posso alterar. Eu posso colocar, por exemplo, 1 metro e a minha textura ela vai crescer, ela vai se adaptar melhor ali à minha visualização e agora a gente já tem esse material aplicado aqui também na tela. Existe também essa ideia de configuração de materiais aqui dentro do V-Ray, porque alguns materiais eles vão ser materiais apenas com cor e outros materiais vão ter texturas. Então eu tenho essas duas propriedades aqui que eu vou trabalhar. Quando meu material tiver textura, é importante que eu observe se essa textura está realmente no local correto. Por isso mesmo eu deixei a nossa textura aqui na pasta. Vou voltar aqui na minha pasta de downloads e aqui dentro eu tenho uma pasta com as texturas que eu vou usar nessa aula. Onde eu baixei essas texturas, você pode fazer o download das texturas gratuitamente aqui no site do ArcDesign. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, vai lá, faz o teu cadastro, aqui abaixo você vai encontrar as texturas e eu vou já direcionar certinho para essa textura de madeira, que é o que a gente vai usar aqui na aula, tem essa textura, tem essa daqui também, você vai lá, faz o download e já começa a trabalhar também no seu projeto, tá bom? Depois de eu baixar a textura, eu tenho que aplicar no objeto, daqui a pouco a gente chega nessa etapa também, tá bom? Ok, vamos voltar às configurações e voltar aqui ao nosso material plástico, tá bom? Que é esse material aqui. No momento, eu não tenho nenhuma propriedade nesse material. Eu vou clicar em Render em tempo real e a gente vai ver todo o processo aqui passo a passo. Vamos trazer aqui a janela e tá aqui, olha, meu material está renderizando a cena e no momento eu não tenho nenhuma propriedade nele, é simplesmente uma cor e aparece a cor padrão, porque toda vez que a gente cria um novo material no Generic, ele vai ter uma cor base. Agora a gente vai definir a cor para o nosso material. Como eu sei que o plástico é um material dielétrico, aí eu vou seguir as etapas agora. Primeira coisa que a gente vai fazer. Aqui na opção de refração, a gente vai encontrar um parâmetro chamado IOR. O IOR é o índice de refração do material. É quando a luz atinge determinado material e pela mudança de meio, tá? Dependendo do meio que ela está alterando, ou seja, no caso do ar, ela passar para um outro tipo de material, no caso o plástico, ele vai refletir ali dentro. Essa é uma propriedade que existe em todos os materiais. Aqui no V-Ray, para os materiais dielétricos, a gente vai fazer o seguinte controle. Esse valor de IOR ele vai variar geralmente de 1,45 até 1,6. Mas o que isso faz de diferença no meu material? Isso vai definir o quanto esse material reflete, ou seja, o mínimo que esse material reflete, dependendo da iluminação, como a iluminação atinge ele. Então a gente precisa fazer essa variação que parece muito sutil, mas que para alguns materiais ela é de extrema importância para poder dar mais realismo. E a busca da gente aqui é exatamente essa, mais realismo nos materiais, né? Então eu vou definir o valor de OR para esse material de plástico como 1,5. Eu quero que ele tenha o valor base, tá? O valor base para as configurações de materiais em PBR. Depois de eu definir esse valor de refletividade do material, a gente vai para a próxima etapa. Selecionando o Reflection, eu vou encontrar uma propriedade aqui que define a quantidade de reflexo do meu material. E na natureza, todo material reflete. Para que a gente possa ter o reflexo correto para essa propriedade, eu preciso ter essa opção sempre marcada. O Fresnel é como a luz reflete sobre o material dependendo do ângulo de visualização. Então, quando a gente vê o reflexo nesse piso aqui, por exemplo, que já está com propriedade, tá? Você vai perceber que nessa região eu não vejo tanto reflexo. Mas à medida que vai afastando a câmera, o reflexo ele começa a se tornar mais nítido. Tá vendo aqui, olha? Essa área daqui não é a sombra, tá ok? Isso aqui é o reflexo do meu material. E é por isso que é importante a gente perceber, o reflexo é uma parte importantíssima do nosso material. E se eu não configuro ele da forma certa, o que acontece é que eu perco esse realismo. E aí você vai olhar para uma cena e vai dizer, bom, essa cena não parece real, ela parece um 3D mal feito, né? Então para que a gente possa ter o resultado correto,
Aqui no Reflection Color eu vou definir esse valor clicando na cor do material. A gente vai escolher em Range o valor de 0 a 255 e colocar esse valor em totalmente branco, assim, olha. O valor 255 para todas as opções. Aqui no Ray, essa propriedade, que eu vou definir em 100% branco, ela vai ser apenas para o reflexo, tá bom? Quando a gente configurar materiais com cor, eu não devo colocar ele 100% branco ou 100% preto, porque assim o meu material ele não vai ficar fisicamente correto. Eu vou definir esse valor em 100% branco porque na teoria dos materiais em PBR, a reflexividade máxima dele é sempre total, ou seja, quanto mais afastado o ângulo, mais nítido vai ser o reflexo, dependendo do meu ângulo de visualização. Nesse caso aqui, a gente percebe que essa área está bem mais reflexiva. Então, se fosse mais distante, estivesse mais próximo a algum outro objeto, a gente veria o reflexo cada vez mais nítido, dependendo do tipo de material. Definindo essa propriedade do reflexo, agora a gente vai poder configurar a cor do meu material. O Diffuse é a cor do material. Essa cor ela pode ser uma cor pura ou pode ser uma textura. No V-Ray eu posso utilizar a opção Color para definir a cor do material e posso escolher também a textura através desse slot. Tá? O slot ele permite que eu carregue um mapeamento chamado Bitmap. A gente vai ver daqui a pouco ali na textura da madeira, que faz com que eu traga uma textura para poder usar como imagem aqui para o meu material. No mundo real, não existiria, ou não existe na verdade, né, uma textura. Né? Se você vê uma madeira como essa aqui, na verdade, cada uma dessas cores é parte da matéria, é a cor que a madeira tem, aquela partezinha ali da madeira. Então, cada uma dessas nuances aqui seria realmente um material diferente. Só que para a gente fazer isso dentro de uma ferramenta 3D, é muito mais complexo e muito mais demorado. Com a evolução, a gente está percebendo que novas funções estão aparecendo e talvez em algum momento a gente tenha realmente cada uma dessas fibras aqui definidas em um material para a gente poder usar, tá bom? E criar um material mais complexo. Mas hoje, com a textura, a gente já consegue ter uma boa qualidade. E é por isso que a gente tem que ficar atento aqui para poder criar o material da melhor forma. Então eu já tenho uma cor para o meu material, eu vou selecionar essa opção e agora definir a cor para essa esfera, né, de plástico. Da mesma maneira que eu falei, nenhum material na natureza ele vai refletir 100% da cor. Então se eu quero criar uma esfera vermelha, eu não devo colocar ele aqui, olha, em 100% vermelho. Quando a gente coloca a cor dessa forma, eu acabo perdendo espaço para poder trabalhar. A luz no mundo real, ela sempre perde um pouco o brilho. E quando a gente fala de diffuse, a gente está falando do brilho do material também. Esse diffuse é um reflexo, é como a luz incide sobre o objeto e a luz ela vai penetrar no objeto e depois ela vai rebater, e quando ela rebate, ela perde um pouco essa coloração. Então não dá para a gente colocar um material com a cor total, da mesma forma que também não dá para colocar ele totalmente preto, tá certo? Então o que a gente vai fazer para poder colocar uma cor vermelha aqui, por exemplo? A gente vai usar esse tom de vermelho em cerca de 80% da cor. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui no valor do vermelho, que é essa letra R, e digitar simplesmente 180. E aí eu tenho um vermelho, que é um vermelho mais realista, do que se eu tivesse feito aqui o vermelho 100% vermelho, ou seja, a cor totalmente vermelha. A mesma coisa vai servir para todas as outras cores, você vai seguir a mesma ideia, tá bom? Já tenho o meu material dielétrico. Agora a gente vai criar um novo material para criar a propriedade metálica. A gente vai voltar no Asset Editor, clicar com o botão direito e escolher Generic, selecionar o nome do material dando duplo clique, também é outra opção, e eu vou dar um nome para esse material aqui de metal, simplesmente, tá? Metal.
Da mesma maneira, a gente vai configurar as propriedades do metal. E o primeiro passo para a gente configurar essa propriedade não vai ser o valor de IOR, por uma razão simples. Os materiais metálicos, ele tem uma propriedade que ainda não está disponível aqui no V-Ray para a gente poder ter um pouco mais de precisão. Mas o V-Ray já faz isso para a gente automaticamente, ele só não permite a gente alterar as propriedades. A gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai selecionar o reflexo, primeiro definir um reflection em 100% branco e depois habilitar uma propriedade chamada Metalness. O Metalness é a propriedade que define para o V-Ray se esse material ele é um dielétrico ou é um metal. Na propriedade Metalness, com o valor 0, todo material ele é dielétrico. A gente percebe a propriedade aqui. E como é que eu identifico que o material é dielétrico? É muito simples. Todo material dielétrico, o reflexo ele vai ser sempre branco, tá certo? Olha, o reflexo sempre vai ser branco porque a gente definiu esse reflection color em branco. Professor, posso usar a cor verde nesse material? Não. Aqui você não vai definir a cor do material. Aqui no Reflection você define apenas a cor da reflectividade máxima. O quanto ele vai refletir. Perceba aqui, olha, como essa área parece muito mais reflexiva do que essa área aqui do meio. E isso aqui também é devido ao controle do Fresnel, tá bom? Então o que eu vou fazer para deixar o meu material metálico? Simplesmente eu vou selecionar Metalness e colocar ele com valor 1. Observe que agora o material está completamente metálico. Vamos aplicar esse material também ao nosso objeto. Vou dar um stop aqui, fechar essa janela, selecionar esse objeto agora. Vamos selecionar ele, selecionando tudo, clicar em material, clicar e aplicar aqui, tá bom? Vamos voltar na visualização, perceber aqui como é que o nosso material já está se comportando. Olha lá, ele já tem aqui um reflexo, só que o reflexo, né, não está tão interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um arquivo HDRI, que é uma imagem, para poder colocar nesse objeto, tá bom? Nessa cena, na verdade, né? Para que a gente possa ter um reflexo mais interessante do ambiente. Quando você configura um material aqui dentro do V-Ray, é importante a gente ter reflexos. As áreas que vão refletir no meu projeto. Eu vou usar aqui um reflexo, uma imagem HDRI, tá? Que é um arquivo especial, para a gente poder usar nos reflexos. Você pode encontrar também aqui abaixo no link alguns materiais desses, tá bom? Algumas texturas dessas HDRI, vou deixar um link aqui abaixo para você baixar. Ok, vou aqui na minha pasta, vou até Adobe Light, que é essa opção aqui, segurar a tecla Ctrl, clicar uma vez, selecionar minha pasta e vou escolher esse HDRI aqui. Vamos clicar em abrir. Ok. Vamos ver agora a diferença aqui das propriedades. Olha só, já apareceu um reflexo aqui diferente, tá bom? Eu vou até as configurações desse HDRI, selecionar Dome Light, escolher o modo Sphere para ele preencher tudo, tá bom? E vou desabilitar a visibilidade dele no Diffuse, para ele não iluminar minha cena. Eu quero que ele seja apenas os reflexos, tá bom? Então, ok. Uma configuração simples. Vamos voltar agora. Já tenho mais reflexo aqui no meu objeto. E a gente consegue perceber a diferença entre o meu material dielétrico e o meu material metálico, não é isso? No material dielétrico, eu tenho a cor do meu objeto diretamente pelo Diffuse. Aqui no metal, eu tenho apenas o reflexo total, olha, tá vendo? Eu posso definir a cor do meu material através do Diffuse. E nesse momento é que muda o formato de trabalho. Quando eu defino o material como metálico, usando essa opção Metalness, o Diffuse ele passa a ser a cor da superfície, já que nos metais a cor do próprio material ela não é vista. O que a gente vê é apenas um reflexo nítido sobre esse material. Eu vou escolher Color e vou escolher uma cor diferente para a gente poder visualizar aqui na tela. Vamos deixar um tom dourado para essa esfera. E olha só o que é que acontece aqui. Olha. Deixar um tom mais assim, mais intenso.
E agora a gente vai olhar o material mais de perto. Vamos aproximar aqui a visualização e olha só. O nosso material agora, ele é um material bem mais reflexivo. A gente percebe que a cor do reflexo é exatamente a mesma cor do material. Dá só uma olhada aqui, olha. Não considere esse retângulo, tá certo? Esse retângulo aqui é a luz que está lá em cima, que eu vou esconder ela também, olha. Vou vir aqui nas luzes, selecionar essa luz e vou esconder ela dos reflexos, olha. Vou esconder ela aqui, tá certo? Eu quero que você observe essa coloração aqui no objeto. Nos materiais metálicos, o reflexo é exatamente da mesma cor do material. Já nos materiais dielétricos, não. Sempre o reflexo ele vai ser branco, tá vendo? Olha, ele não tem a tonalidade do nosso material mesmo, tá? Ele é branco, olha. Perceba a diferença aqui, olha. Tá certo? Olha lá. Se eu colocasse material preto, mais escuro, isso fica mais evidente. Dá só uma olhada. Vamos voltar lá no material, selecionar um material de plástico e eu vou fazer um truque aqui para poder criar um material sem perder essa cor. Vou clicar aqui no mapeamento, escolher Color e dar só uma olhada. Perceba que o reflexo sobre o material preto, ele não é preto, ele é branco, tá certo? Essa sutil diferença aqui entre as configurações de material vai fazer com que você crie seu material de uma forma bem mais realista. E quando alguém ver esse material, ele não vai ter dúvida que você domina essas configurações e consegue criar materiais muito mais realistas. Vamos lá para a gente poder configurar o material da madeira. A madeira, ela pode ser considerada basicamente como um plástico também, tá certo? Só que aí a gente vai trabalhar as propriedades um pouquinho diferentes. No material da madeira, que também é um dielétrico, a gente vai seguir a mesma ideia de configuração. Eu vou selecionar o material que já está aqui na minha tela. E uma dica legal para você poder visualizar os seus materiais aqui no Ray é trocar essa pré-visualização. Aqui na janela de configurações, você pode clicar nesses 3 pontinhos e você vai encontrar várias formas de visualizar o seu material. Eu tenho tecido, tenho piso, tenho terreno, tem o Subsurface Scattering, tem o Wall, que é a parede, né? Tem um parede também um pouco mais perto. Eu vou escolher o piso. Eu gosto dessa pré-visualização porque eu consigo ver o comportamento dos reflexos aqui na base, tá? E deixa mais plano essa propriedade. Com o material de madeira, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou selecionar a refração, escolher um valor de IOR como 1,5. No Reflection, eu vou selecionar o Reflection Color em 100% branco. E agora vem a parte mais importante para eu poder definir qual é o meu caminho nas configurações do material. Saber qual é o workflow que eu vou trabalhar nesse material. Para isso, eu vou voltar lá na minha pasta e vou observar qual é a textura que eu tenho aqui que representa, que controla, na verdade, os reflexos. Eu vou controlar o reflexo sempre através da propriedade Glossiness ou Roughness, como a gente viu logo no começo da aula, tá? Workflow Metallic Roughness é o que está definindo essa textura aqui. Como é que eu sei, professor? Através da palavra que vem logo aqui, olha, Roughness, tá vendo? Então o que a gente vai fazer nesse material? Eu posso controlar o reflexo diretamente pela propriedade Glossiness. Se eu definir um valor mais próximo de 0, você vai perceber que eu perco o reflexo do meu material. Essa propriedade Glossiness, ela é o inverso do Roughness. E para poder escolher qual workflow que eu vou trabalhar, a gente vai vir aqui abaixo, numa opção chamada Surface Control, clicar nessa opção e escolher as propriedades. Escolhendo Roughness, perceba a diferença. Se eu colocar o valor dele em 0, eu tenho meu piso bem mais reflexivo, né? A madeira aqui, olha, está bem mais reflexiva. Se eu colocar o valor em 1, ele perde completamente o reflexo. Com o Glossiness, é exatamente o contrário, olha lá. Glossiness, com valor 1, ele é bem reflexivo. Com valor 0, ele vai perder o reflexo. Então vamos escolher o Workflow Roughness, porque é essa textura que eu tenho lá na minha pasta
e agora alguns passos importantes, tá bom? No Roughness, que está logo aqui, eu vou clicar no slot e vou escolher a opção Bitmap. O Bitmap é um mapeamento para eu poder carregar uma textura. Então eu vou clicar aqui em Bitmap, vou escolher na minha pasta a textura Roughness e clicar em abrir. Como o Roughness é uma informação que o Ray usa para poder criar o material, é muito importante a gente trabalhar com ela sempre de forma linear. Professor, linear, deu um nó na minha cabeça agora. O linear nada mais é do que esse controle aqui de 0 a 1, onde o 0 representa a área que não tem reflexo no glossiness, tá? Aqui no Roughness é o contrário, né? Então, aqui no Roughness o 0 é onde está reflexivo e o 1 é onde não está reflexivo. Com isso, nessa textura aqui, eu tenho que manter exatamente esse padrão. Se a cor for preta, significa que ele tem mais reflexo. Se a cor for branca, representa que ele tem menos reflexo. Qualquer valor em escala de cinza é um valor intermediário. Mas para o Ray interpretar isso aqui da forma correta, você precisa vir até a opção Color Space e definir ela como linear, ok? O Ray na versão 5 já faz isso automaticamente. Se você estiver utilizando a versão 4, a versão 3, você vai precisar fazer isso aqui manualmente, tá bom? Na versão do Ray 6, que é a versão que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente também, aqui você vai deixar simplesmente a opção nenhum, porque ele já vai fazer isso automaticamente para você também, tá bom? Vamos voltar uma vez. Meu material já está configurado com a propriedade. Olha lá, a madeira já ficou bem legal, tá certo? E para finalizar essa propriedade da madeira, a gente vai conhecer mais uma configuração aqui dentro do material. A gente está percebendo aqui que é muito prático a gente fazer essas propriedades. Tem algumas coisas um pouco mais complexas, mas que a gente vai aprendendo aqui no canal em outras aulas. Mas agora a gente vai adicionar uma propriedade de relevo chamada Bump. O Bump ele vai criar a superfície do meu material, deixar ela mais áspera, tá certo? Deixar como realmente é no mundo real a madeira. Então vou selecionar essa propriedade e existem basicamente dois tipos, né, de texturas Bump que você vai usar. A textura Bump propriamente dita, que é a textura que tem a cor em preto e branco também. Então você já começa a perceber, ó, tem cor preto e branco, é uma informação que eu vou dar para o Ray, então ela é linear, não é isso? Você já pensa dessa forma. Então aqui eu vou selecionar o Normal Map, porque é um outro formato, tá certo, de relevo que a gente vai utilizar. E o Normal Map é uma textura especial que provavelmente você já viu ela também, que é essa textura aqui, olha. É uma textura que ela tem uma coloração meia azulada, rocheada, tá certo? E essa textura ela faz com que você defina para o Ray a propriedade de ter alturas variadas dependendo da luz, tá? Dependendo da direção da luz. Então eu vou selecionar o Normal Map, clicar nessa pastinha, ir até Bitmap e escolher a minha textura que está aqui, olha. Vou clicar em abrir e agora definir o Color Space como linear, que já vem automático aqui na versão 5, e mudar a opção Filter Type para No Filter. Essa opção eu utilizo para dar mais nitidez ao meu material. Eu defino a propriedade como a textura foi criada, tá bom? No Filter significa isso. As outras opções ela vai aplicar um filtro automático aqui ao Ray, que vai deixar a textura um pouquinho mais embaçada ou até mesmo mais nítida, dependendo da propriedade que você escolher, tá ok? Vamos voltar uma vez clicando nessa setinha. A gente já tem o nosso material aplicado e aqui está o seu material de madeira. Próximo material, vamos criar um material de vidro e antes de eu fazer esse material, eu quero mostrar para vocês aqui algumas dicas importantes, tá bom? No material de vidro, que a gente vai clicar aqui, olha, o botão direito, Generic, que também é um material dielétrico, a gente precisa entender o seguinte. O vidro, ele vai fazer com que a luz, ela realmente ultrapasse esse objeto. E normalmente, a gente quando cria um objeto para criar o vidro, né? Se esse objeto ele não tiver uma espessura, o vidro da gente não vai funcionar da forma correta, tá certo? É por isso que é muito importante você perceber o seguinte. Aqui no Ray 5, ele já entendeu que a gente precisa criar
o vidro com espessura. E caso eu não tenha a espessura ou essa espessura seja realmente muito fina, a gente vai utilizar um recurso novo do Ray 5 para poder criar essa propriedade. Do caso contrário, a gente vai utilizar um outro objeto que tem a espessura do vidro. Eu vou clicar aqui, olha, em raio-x, e você vai ver que esse objeto aqui eu criei ele com uma espessura. Todo vidro ideal é que tenha uma espessura, por mínima que seja, mas tem espessura, porque a refração ela vai trabalhar de uma forma diferente e eu quero mostrar as duas propriedades para vocês. Eu vou colocar aqui do lado e a gente vai criar o mesmo material, só que você vai ver a diferença entre um e outro aplicado. Então vamos lá. Na propriedade de material do vidro, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o material de vidro ele é um material que ele não vai ter cor no diffuse. Porque o diffuse ele vai ser desabilitado, já que a luz ela vai ultrapassar completamente esse objeto, tá bom? Então, para que a gente possa fazer da forma certa e para que eu não perca o meu material aqui na tela, primeiro eu vou aplicar esse material e você vai perceber que dessa vez eu vou aplicar o material de uma forma diferente, porque eu vou aplicar diretamente sobre o objeto, né, sobre o grupo do objeto. E para que a gente não deixe nosso material completamente preto, como ele vai aparecer aqui na tela do SketchUp, a gente vai usar o seguinte truque. Primeiro eu vou deixar o meu material um pouco mais claro, de forma simples aqui, você pode usar a cor que você preferir. Em seguida eu vou clicar nesse slot e escolher a opção Color, como a gente viu logo no início, né? Coloquei essa cor preta e olha só o que é que vai acontecer. Aqui na tela do SketchUp ele aparece com a cor cinza, mas aqui no Ray ele aparece preto. O que a gente está fazendo é simplesmente desabilitar essa função do diffuse. Se eu colocar 100% preto ali no diffuse, eu desabilitei ele completamente para poder usar a propriedade da refração. Em seguida, a gente pode fazer o seguinte. Aqui no SketchUp eu posso reduzir a opacidade, e aí você vai ver que o nosso material ele vai começar a ter uma transparência aqui. E no V-Ray a gente vai até refração e define a quantidade de transparência desse material. Eu posso colocar a refração em 100% para deixar a luz totalmente ultrapassando o meu objeto. Mas eu costumo fazer da seguinte maneira. Eu seleciono essa opção de cor, vou até os valores e coloco o valor 254 em todas as cores do modo RGB ou o valor 252, dependendo de como eu quero representar esse material. Uma coisa importante que você precisa entender sobre as configurações de materiais é que você tem a liberdade de configurar o material procurando fazer ele mais próximo da visualização que você tem dele no mundo real, ou seja, da referência, tá bom? Eu vou abrir novamente o nosso Frame Buffer, a janelinha, e observe a diferença entre os dois materiais agora, olha lá, os dois objetos, né, na verdade. O material é exatamente o mesmo, porém, perceba que a refração nesse objeto ele é muito maior do que nesse objeto aqui. Nesse objeto a gente consegue realmente ver a forma do objeto, olha, tá vendo? E percebe também que a refração está funcionando corretamente. Olha a distorção do objeto lá de trás. Aqui também a gente consegue perceber essa distorção, mas a diferença é que aqui nesse objeto eu tenho uma espessura que faz com que a refração ela aconteça apenas nessa área, e esse aqui a refração está acontecendo no objeto inteiro. O V-Ray criou uma propriedade chamada Thin Walled. Essa opção representa que o seu material ele tem uma parede mais fina. Sempre que o objeto não tiver uma espessura, a gente pode usar essa opção aqui abaixo, olha, Thin Walled, que só existe no Ray 5, tá certo? 5.2 aí. Para a gente ver essa propriedade melhor, eu vou habilitar primeiro os Reflections do meu material, colocar o Reflection 100% aqui. Você já percebe agora que a gente tem um reflexo na nossa superfície. E agora a gente vai habilitar a opção Thin Walled. Habilitando a propriedade, olha só o que é que vai acontecer. Perceba a diferença, olha. Eu vou desabilitar aqui. Olha como esse material que não tem nenhuma espessura, tá? É só a esfera. Olha como ele muda o comportamento na hora que a gente habilita a propriedade. Esse daqui
Com essa opção habilitada, o vidro ele ficou duplicado, porque essa propriedade aqui já tem uma espessura, tá certo? Realmente o vidro aqui também ficou com uma qualidade visualmente melhor, mas isso também depende da posição que o objeto está. Mas como a gente consegue perceber, com a opção Thin Water, o Ray simula que esse objeto aqui tem uma espessura mais fina e a gente consegue ter uma refração diferente, tá? Perceba como esse aqui está bem melhor, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse objeto aqui do fundo e vou colocar essa esfera no lugar dele. Vamos posicionar ele aqui, mais ou menos aí, não deixar ele passando aqui no piso. Vamos voltar para a cena. Agora a gente vai ver a propriedade que define a cor do meu material. Para isso, eu vou duplicar o material de vidro. Vamos clicar em duplicar. E vou dar um nome para esse vidro aqui de vidro colorido agora. Vidro colorido. E vou aplicar nesse objeto que está selecionado aqui. Botão direito do mouse, Apply to Selection. Ok. Eu vou aplicar também em cima do grupo para ter certeza que a propriedade está aplicada. Também vou alterar a opacidade dele. Perfeito. Vamos selecionar a opção de refração. E a primeira coisa que a gente vai fazer é desabilitar o Thin Water. Vamos voltar à visualização. Tá ok, olha, nosso material está lá, configurado com a espessura, e a gente já percebe aqui a diferença dos dois, né? Vamos até a opção Fog Color. É aqui que eu defino a cor do vidro. Selecionando essa opção e definindo uma tonalidade em verde, por exemplo, vou colocar aqui um verde, você percebeu, olha, que ele já vai ficar colorido ali completamente. Para você poder deixar o vidro com uma coloração mais transparente, você vai até a mesma opção, Fog Color, e coloca a tonalidade bem mais próxima do branco. Fazendo isso, você vai perceber que apenas em algumas áreas eu vou ter a tonalidade verde do meu material, e em outras áreas ele vai ficar bem mais transparente. Esse método aqui, do Fog Color, ele define essa coloração de acordo com a espessura do objeto, aonde a luz está passando. Quanto mais próxima essa espessura, mais reflexivo, né, mais intensa vai ser a cor desse material. Se ele tiver uma área maior, ele vai ficar mais transparente. A gente também pode controlar essa propriedade de outra maneira. Eu posso definir uma cor do meu material, um verde um pouco mais escuro, como aqui. E através da opção Depth, que é a espessura do meu material, eu posso aumentar esse valor. E você vai perceber que, da mesma maneira, ele vai alterando essa transparência do objeto. Se eu colocar valores muito altos, como por exemplo 50, basicamente eu não vou ter essa coloração. Lembrando que essa tonalidade, olha, que a gente vê aqui bem representada também no preview, é uma propriedade que ela vai variar justamente de acordo com essa espessura do objeto. E aqui eu tenho um vidro verde, olha, bem legal, né? Aqui a gente não consegue perceber tanto essa diferença por causa da forma do objeto. Mas eu vou colocar, por exemplo, o valor 10 e a gente vai ter um material de vidro bem legal aqui, olha, com a coloração meio esverdeada. Para finalizar a nossa aula sobre criação de materiais, e eu espero que você esteja gostando dessa aula, e se você está gostando e chegou até aqui, deixa seu like, compartilha também para que mais pessoas aprendam essas técnicas. Eu vou finalizar com essa última esfera aqui com um material emissivo. Eu vou clicar nesse objeto, vamos até as propriedades, criar um novo material emissivo, vamos chamar ele de MT emissivo e simplesmente aplicar ao meu objeto selecionado. E olha lá que legal, ele já apareceu aqui aceso, né? O material emissivo é um material que emite luz própria e você pode alterar a coloração desse material simplesmente aqui na opção Color. O material emissivo ele não serve para iluminar a sua cena. Se, por exemplo, eu desabilitar todas as luzes aqui no meu modelo, ainda vai ficar escura a minha visualização porque ele não está iluminando os outros objetos. Ele emite luz própria, ele está emitindo a própria luz. Essa propriedade é muito utilizada para você poder fazer telas de TV, fazer telas de smartphone, tela de computador. Você consegue fazer tudo isso utilizando essa propriedade. Eu vou selecionar a cor e na cor você também pode trabalhar
com a temperatura da cor. Então, se você quiser uma cor mais quente, por exemplo, eu posso colocar aqui 2700 Kelvin e apertar Enter e o meu objeto ele vai ter essa coloração. Olha lá que legal. Eu posso também escolher cores mais frias. Eu posso colocar, por exemplo, 7500 Kelvin. Então, ela vai ficar mais azulada e assim você pode controlar a tonalidade. Nas propriedades, você vai encontrar a intensidade da opção emissive. Então, se eu aumentar esse valor, você vai perceber que ela vai ficar mais intensa ali na visualização. Se você tiver adicionado uma cor, pode ser que essa cor ela não apareça tão nitidamente, às vezes ela vai acabar perdendo aí a coloração, mas vai depender muito do que você quer representar, tá bom? Eu vou deixar ele totalmente branco, ela é uma luz bem mais branca e vou definir também a intensidade dela maior, vou colocar um valor 5 para a gente visualizar bem aqui na tela. E nas propriedades aqui abaixo, você ainda vai encontrar também uma opção que é importante para você poder visualizar na tela, que é essa opção aqui, olha, compensar o Exposure Value. Desabilitando essa propriedade, a luz ela vai emitir a luz própria dela, independente da configuração que eu usei para a câmera, tá? Exposure Value é a propriedade da câmera. Se eu deixar essa opção desmarcada, se eu colocar uma luz mais intensa, essa opção aqui ela não vai acompanhar, ela vai permanecer dessa maneira como ela está, olha, tá vendo? Ela está somente sobre o objeto. Agora perceba a diferença, quando eu habilito, ele parece que emite mais luz. Essa é uma opção interessante para você poder configurar nos materiais e não perder as propriedades quando você vai adicionando novas luzes ou até mesmo se você tem um ambiente mais escuro, tá ok? Pessoal, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui a gente aprendeu como trabalhar com os principais materiais e entender a diferença entre dielétricos e metálicos e também sobre o workflow PBR com o Metallic Roughness e o Specular Glossness. Agora você já tem uma base bem interessante para você poder dar continuidade nas configurações de materiais, sabendo que a gente tem as opções de texturas que são muito práticas para a gente poder configurar o material de forma rápida. Aqui a gente tem uma base para poder começar e aí você pode seguir adiante com seus estudos. Espero que você tenha gostado, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!